com a COP30 chegando na reta final, diversas empresas estão participando das discussões e ajudando os países com a pauta climática. A Embrapa organizou, inclusive, uma das áreas mais concorridas da COP30, que é a AgriZone. Vamos até Belém, então, conversar com o Fernando Nakagawa, porque ele está ao lado da presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Bem-vindos os dois, obrigada por conversarem com a gente por aqui. Silvia, seja muito bem-vinda ao CNN Money. Naka, é com você. Oi, Muri, muito boa tarde já para você, todo mundo que está com a gente aqui no Money. Conseguiu um espaço na agenda da Silvia, concorridíssima, e de fato, a AgriZone acabou sendo uma das áreas mais visitadas aqui em Belém durante a COP30. Silvia, ainda temos 2 dias de COP, mas qual é o balanço da Embrapa aqui em Belém? Boa tarde. Obrigada, CNN, Naka, muito obrigada pela oportunidade. Realmente a AgriZone foi uma primeira vez, foi inédito nas COPs, né? Da gente apresentar um espaço para mostrar como a agropecuária brasileira, como a agricultura tropical pode ser a solução para as mudanças climáticas, né? Nós temos tecnologias para adaptação e, consequentemente, mitigação das mudanças climáticas. Mais do que um espaço público-privado, ali a gente teve parceria de várias instituições, associações, cooperativas, desde a agricultura familiar, né, mas passando pelo pequeno, médio produtor, o agroempresarial, todo mundo agregado, integrado, para a gente discutir quais são os nossos desafios, até porque a agricultura ela é uma indústria ao céu aberto, muito vulnerável às mudanças climáticas, sofre muito impacto, mas mais do que isso, o que nós já temos, mas quais são os nossos gargalos, as lacunas que a gente tem, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, né, como um setor também muito representativo no PIB brasileiro, aí correspondendo a 25% do PIB hoje brasileiro, como que nós podemos trabalhar, né, para contribuir para as mudanças climáticas. E a AgriZone vem nesse espírito. Então lá a gente teve diferentes tecnologias mostradas em campo. Mais do que melhorar a narrativa, vamos dizer assim, é mostrar o que a gente já tem e qual é a nossa estratégia. A gente entende muito que a COP30, ela não é o fim, né? Amanhã está finalizando, mas pelo contrário, para nós é um marco, né, para mostrar essa nova jornada da agricultura de baixo carbono, da agricultura mais resiliente às mudanças climáticas e da agricultura regenerativa. A Silvia estava contando aqui, Muri, que várias delegações visitaram essa AgriZone para entender o trabalho que se faz no Brasil. Me conta um pouco qual é o interesse internacional. A Embrapa já tem presença em outros países, Silvia, mas aqui em Belém, que tipo de interesse foi despertado nas delegações internacionais? Foi bem interessante, porque nós tivemos mais de 400 painéis lá, inclusive com instituições internacionais participando dos painéis, e nós tivemos mais de 20 mil visitantes lá, que passa, né, pelas comitivas internacionais e de diferentes países, da América do Norte, da Europa, da Ásia, né, da Oceania, inclusive a Austrália teve lá também, e outros países. Nós recebemos, as comitivas, normalmente elas querem conhecer como que o Brasil trabalhou com a adaptação das tecnologias para a agricultura tropical. Hoje o Brasil é referência no cinturão tropical do planeta. Então, a própria África, países africanos, Índia, Indonésia, vários países estiveram lá para a gente discutir como que a gente pode trabalhar mais juntos e compartilhar essa experiência, pensando no desafio de garantir a segurança alimentar. Precisamos aumentar a produtividade, mas também preservar ao mesmo tempo. E como o Brasil tem essas soluções, eles foram entender, nós temos um sistema agroflorestal que nós trabalhamos aqui na Amazônia, né? Como que nós temos hoje produtos biofortificados que contribuem para a diminuição da fome oculta, né? Melhorar a nutrição, seja na merenda, seja... temos soluções, por exemplo, de um feijão de diferentes variedades, feijão calpi, que a gente desenvolveu no Nordeste, a fruticultura irrigada, um gergelim. E, ao mesmo tempo, temos uma plataforma de agricultura de baixo carbono, que eles puderam ver lá no campo quais são os protocolos de produzir uma soja de baixo carbono, um trigo de baixo carbono, uma integração lavoura, pecuária, floresta. O que é isso de ter 3, 4 safras na mesma área? Além de produzir alimentos, pode produzir energia, né? Essa pauta dos biocombustíveis, do etanol, né? Que vem contribuir para a sustentabilidade, né? Do planeta, para a parte de SAF, né? De aviação, de combustíveis de aviação sustentável. Então, tudo isso, eles ficaram interessados, né? Então, a gente teve muitas bilaterais com esse pessoal, tivemos os negócios
negociadores que estão aqui na COP, 2 comitivas lá, em 2 dias com 20, então somam mais de 40 negociadores que estão participando aqui na Blue Zone, né? Estiveram lá para conhecer em campo, para poder entender melhor, né, como a agricultura tropical, como a gente pode contribuir aí para a sustentabilidade do planeta. E Silvia, qual foi a pauta da Embrapa como entidade, como empresa, aqui na COP, nas discussões que continuam pelo menos até amanhã? E aí aproveito para entender. A Embrapa, neste mundo de crise climática, ela está mais focada em que tipo de plano? É uma agricultura de menor emissão de carbono ou, por exemplo, melhoramento genético de culturas que sejam mais resistentes ao clima extremo? A Embrapa ela tem solução, eu até costumo dizer, literalmente de A a Z, de sair a zebu. E aí a gente tem toda essa diversificação, né? Indo primeiro aí pela sua pauta da agricultura de baixo carbono. A gente tem até trabalhos na área de biotecnologia, edição gênica, na prospecção de genes resistentes a estresse hídrico, pensando na bioeconomia, na biodiversidade. Nós temos aí uma jornada da agricultura de baixo carbono nas práticas, né? Lições aprendidas que a gente fez com várias culturas, grãos, pecuária sustentável, integração lavoura-pecuária-floresta, desde o plantio direto, vamos dizer assim. E nós temos também as práticas de manejo mais adotadas, mas além disso, um dos segredos do Brasil e que a gente trabalha e a Embrapa apoia muito são políticas públicas. Nós né, somos a Embrapa, ela pertence ao Ministério da Agricultura e Pecuária, então nós subsidiamos o Ministério com dados e informações para políticas públicas. Então, desde o zoneamento agrícola, de risco climático, o que plantar, onde e quando, mas nós hoje aqui foi muito discutido, você me perguntou na pauta, para essa COP30 foi a questão da recuperação de áreas degradadas, porque é uma proposta né, do Ministério, do Governo Federal, do Caminho Verde Brasil. E como que a gente pode fazer isso? A Embrapa mapeou que nós temos 40 milhões de hectares de pastagem que são passíveis de recuperação, de conversão. E aí a gente pode aumentar essa produtividade para ajudar a garantir a segurança alimentar no nosso país e no mundo, sem derrubar nenhuma árvore. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente traz as tecnologias, seja na área de genética, seja na área das práticas mais sustentáveis, e trazemos também toda uma jornada dos produtos de base biológica. O Brasil hoje, os produtores são os que mais utilizam bioinsumos, biofertilizantes, que também contribuem com essa pauta de uma agricultura mais regenerativa, de uma agricultura mais sustentáveis. Além disso, como a gente traz as tecnologias emergentes, biotecnologia, automação, agricultura de precisão e digital, para agregar valor nos sistemas de produção, reduzir custos, mas também para ajudar nesse selo de sustentabilidade. E mais do que isso, como fazer a inclusão socioprodutiva do pequeno e médio produtor. Eu acho que é importante trazer isso, porque hoje nós temos 77% são pequenos e médios produtores, nós temos agricultura familiar no nosso país e lá nós trouxemos soluções para eles também, e inclusive modelos de como a gente está trabalhando com a associação de produtores para trazer a inclusão digital para eles, a tecnologia, a conectividade, para identificar os gargalos deles, para ajudá-los, para diminuir o gap, né? Não aumentar, porque o grande ele tem capacidade de investimento. Mas se não tiver um trabalho estruturante com o pequeno produtor, então a gente traz soluções também de como a gente está trabalhando com eles dentro da porteira, vamos dizer assim, mas também para melhorar a extensão rural no nosso país, né? Como usar, hoje fala muito de inteligência artificial, blockchain, como a gente pode usar essas tecnologias para melhorar esse trabalho. E Silvia, a Embrapa obviamente é reconhecida como sendo um dos grandes núcleos, grandes centros de excelência do poder público brasileiro, assim como Banco Central, Receita Federal. E pelo fato de ser um órgão de excelência, imagino eu que dentro da Embrapa muitas empresas tentam roubar talentos. Como é que tem sido, por exemplo, outras entidades do governo têm sofrido com isso, seja na questão orçamentária ou mesmo na saída de talentos. Como que a Embrapa tem lidado com o orçamento e também com a eventual saída de técnicos especialistas? Olha, a Embrapa, na verdade, a gente tem uma paixão, né? Eu sou pesquisadora de carreira na Embrapa, atualmente estou na presidência, mas assim, a gente tem, todo mundo tem uma paixão muito grande, porque a nossa
nossa missão é muito maior, né? A produção de alimentos saudáveis, né? Ajudar a combater a fome no nosso país e no mundo todo. Então, realmente o pessoal é muito apaixonado pelo que faz. Tanto que eu até, só um parênteses aqui, para fazer a Grisone aqui foi muito fácil, porque eu falei, foi um mutirão. Eu sou muito grata porque todo mundo, a gente veio com a ideia, os 43 centros, os empregados, todo mundo colaborou para que esse projeto, né, ficasse tão grandioso como ficou e além da nossa expectativa. Mas mais do que isso, ela é muito reconhecida, como você falou, no mundo. Qualquer lugar que a gente chega, às vezes a gente é chamado da NASA brasileira, que a gente desenvolveu. É lógico que a gente não fez sozinho, eu acho que é importante falar isso, junto com os órgãos estaduais de pesquisa, com as universidades, mas na parceria público-privada. E aí, você está perguntando dos talentos. A Embrapa, há 15 anos, ela não tinha concurso. Nós conseguimos, nós estamos contratando uma nova geração agora, né, porque nós temos muitos colegas já saindo, se aposentando, que a Embrapa fez 52 anos esse ano, mas está vindo uma geração numa idade média aí de 22 a 34 anos, toda empolgada, trazendo, né, novos insights, novas ideias para a empresa. Isso também ajuda, né, a cada vez mais a fortalecer a nossa empresa. Então, eu acho que é algo que a gente conquistou também, né, esse concurso de 2023 para cá, além também de oportunidades também de revitalização de algumas infraestruturas com o novo PAC, o novo programa de modernização do governo federal. Tudo isso acaba fortalecendo a nossa empresa. Mas é lógico que a gente tem alguns desafios, que é a questão de hoje o modelo, né, a gente não pode depender só do recurso público para sustentar custeio e investimento na nossa empresa, pesquisa, né? Então nós estamos trabalhando também num novo modelo, né, envolvendo, a gente tem muita parceria público-privada, mas a gente tem por projeto. Então, hoje, a gente quer trabalhar no modelo de um fundo mais sustentável para que tenha continuidade das pesquisas, a gente tenha mais independência nessas pesquisas para a gente ter continuidade, porque muitas vezes o projeto acaba, como você vai manter? Então, a gente também está trabalhando nisso, então, temos um projeto dentro da proposta do Ministério da Gestão de inova algumas estatais, nós estamos dentro desse projeto, junto com o BNDES, também trabalhando, né, num programa de um fundo para a gente poder aproveitar e ter um fundo mais sustentável para a Embrapa, com a parceria público-privada, com o setor. Hoje, o setor, como a gente falou, em 50 anos, né, lá atrás a gente não tinha nada na agricultura, ninguém nem acreditava nos nossos solos. A Embrapa foi criada para adaptar as tecnologias para o nosso tipo de solo e clima. E hoje o setor cresceu, né, ele corresponde aí grande parte da exportação no nosso país. Então hoje a gente sente o reconhecimento do próprio setor que ajudou a gente a montar o AgriZone, inclusive, para que a gente possa montar esse fundo para a gente poder, né, cada vez mais investir em ciência e tecnologia. Então já vamos deixar combinado aqui com a presidente da Embrapa que quando tivermos detalhes da constituição desse fundo com recursos privados, a senhora volta na CNN para contar essa novidade. A gente conversou com a Silvia Masruá, que é presidente da Embrapa. Presidente, muitíssimo obrigado e que seja produtivo esse finalzinho de COP aqui para a senhora. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. A ciência é a voz do agro brasileiro. Muito obrigada. Obrigado, Muri. Com você. Obrigada, Naka. Muito obrigada, Silvia.